Para realizar o cálculo da idade gestacional, nós temos que estimar a data da última menstruação da mulher, né, no caso da gestante. A data da última menstruação, pessoal, nada mais é que o primeiro dia de sangramento do último ciclo menstrual referido pela mulher. Então nós vamos perguntar para ela quando foi a última vez que ela menstruou e nós vamos considerar para a DUM o primeiro dia deste período que ela vai referir aí como ciclo menstrual. Então quando nós perguntamos para a gestante, né, quando foi a última vez que ela menstruou, provavelmente ela vai dizer uma data. Nós vamos ter situações em que ela não sabe que dia que foi, mas ela sabe o período do mês que foi. Se foi no começo, se foi no meio ou se foi no final do mês, tá? Mas quando ela sabe da data, mesmo ela falando, referindo uma data para nós vamos nos certificar de que essa data é a data do primeiro dia do ciclo menstrual, o primeiro dia da menstruação. Então nós vamos apenas confirmar, mas esse dia foi o dia que começou a sua menstruação? E pode ser que ela fale que não. Ai, desculpa, eu falei que mas era o último dia esse, foi o dia que acabou. Não, nós precisamos encontrar o dia que começou, tá? O primeiro dia da menstruação, tá? E aí, então, esse primeiro dia de sangramento do último ciclo menstrual referido pela mulher, nós vamos considerar, então, como a DUM, né? A data da última menstruação, que nós temos que estimar para calcular a idade gestacional. Nós temos mais de uma forma de calcular a idade gestacional da gestante. Nós temos, por exemplo, o método utilizando o calendário para calcular a idade gestacional. O calendário, ele é o método de escolha, né, para fazer o cálculo da idade gestacional, embora nós temos outras formas também de fazer isso. E o método utilizando o calendário, pessoal, ele é mais utilizado principalmente em mulheres que têm o ciclo menstrual regular ou que não está em uso de métodos anticoncepcionais hormonais, tá? Então, como que a gente vai fazer o cálculo aí usando o calendário? Nós vamos somar o número de dias que já se passou desde a DUM, ou seja, desde o primeiro dia lá que ela referiu da última menstruação dela, até a data da consulta. Então, pode ser que a gestante chegue para mim hoje, mas ela refere uma data de última menstruação, né, a DUM, há 3 meses atrás. E aí, para fazer o cálculo, então, utilizando o calendário, nós vamos somar todos os dias que se passaram desde essa data que ela me passou há 3 meses atrás até o dia de hoje. Nós vamos simplesmente somar esses dias. E depois de somar esses dias, nós vamos pegar o valor total e dividir por 7. E aí o resultado dessa divisão vai ser, então, a idade gestacional dessa gestante, tá? Nós vamos considerar o resultado como sendo em semanas de gestação. Muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer essa soma de dias, né, entre um intervalo e outro. Neste caso, pessoal, vamos supor que hoje é dia 21 de junho, mas ela me referiu uma menstruação do dia 27 de abril, por exemplo. Para somar o intervalo entre esses dias, entre o dia 27 de abril até o dia de hoje, 21 de junho, eu preciso saber quantos dias cada mês tem. Eu preciso saber, por exemplo, se o mês de abril tem 31 dias ou 30 dias. E para o mês de junho eu não vou precisar saber, né, exatamente, porque eu vou somar só até o dia 21 mesmo, tá? Mas, pessoal, muitas pessoas têm dificuldade. Ah, eu não sei, eu não lembro se o mês de abril tem 30 ou 31 dias, né? Mas tem uma dica legal que talvez você não saiba que pode te ajudar na hora aí de fazer esse somatório do intervalo de dias. Pra gente saber quantos dias tem no mês, você fecha a mão assim, nesse movimento. E aqui, pessoal, nós temos, ó, as proeminências ósseas na nossa mão, tá vendo? Nós temos 4 proeminências ósseas, beleza? E entre essas proeminências, nós temos os espaços, ó, onde a gente não tem proeminência óssea. Então, nós vamos começar a contagem da primeira proeminência óssea, mas nós vamos considerar também os espaços. Então, como se fosse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou considerar os espaços também na contagem. Os meses que caírem onde a gente tem proeminência óssea são os meses que tem 31 dias. E os meses que caem entre um espaço e o outro
vai ser os meses que não tem 31 dias. Pode ser o mês de fevereiro, que tem 28 dias, ou pode ser aqueles meses que a gente só tem 30 dias, tá? Mas tem uma ressalva para você. O mês de julho e o mês de agosto, nós vamos repetir o mesmo local, tá? Porque tanto o mês de julho quanto o mês de agosto, eles são meses que vêm um depois do outro na sequência, e eles são os 2 meses que tem 31 dias seguidos. Então, olha só. Aqui, janeiro, na primeira proeminência óssea, tá? Janeiro, fevereiro, ó, fevereiro caiu onde não tem proeminência óssea, que é um mês que tem 28 dias. Março, na segunda proeminência óssea, março tem 31 dias. Abril, caiu no meio, então tem 30 dias. Maio, 31 dias. Junho, tá no espaço, tem 30 dias. E julho, ó, tá na proeminência óssea, 31 dias. Aí fica aquela dica, julho e agosto repete o mesmo local. Então eu não vou passar para cá, eu vou continuar agosto aqui na proeminência óssea. Então agosto, 31 dias. Setembro, 30 dias. Outubro na proeminência óssea, 31 dias. Novembro no meio, 30 dias. E dezembro, 31 dias, porque caiu também na proeminência óssea, tá? Então, onde tem proeminência óssea, o mês tem 31 dias. Onde cai no espaço, o mês não tem 31 dias. Ou ele vai ter 30 dias, ou ele vai ser o mês de fevereiro com 28 dias. Lembrando que o mês de julho e agosto, nós temos que repetir o mesmo local, tá? Porque são meses que tem 31 dias. Então isso pode te ajudar também aí na hora de fazer esse cálculo de dias que passou desse intervalo. E aí você soma então todos esses dias que se passaram, e aí você divide o valor final por 7 e você vai chegar ao resultado que vai ser dado em semanas, tá? Em semanas gestacionais, beleza? E nós temos também uma outra forma que não é tão usual de calcular a idade gestacional, que é utilizando o gestograma, tá? O gestograma é um instrumento utilizado para isso. Ele já vem pronto, tá? Geralmente nas unidades básicas de saúde tem, porque as secretarias de saúde fornecem, né, esse material para os profissionais, mas os profissionais acabam, na maior parte das vezes, não utilizando, tá? A gente acaba usando mesmo o calendário. Mas o gestograma, pessoal, quando a gente faz uso dele para calcular a idade gestacional, ele vem com uma seta, tá? Então nós vamos pegar e colocar essa seta que vem nele sobre o dia e o mês correspondentes ao primeiro dia e ao mês do último ciclo menstrual, né? Ou seja, da DUM mesmo que a gestante referiu, tá? Então, ao colocar a seta do gestograma nessa data e no mês referente à DUM, nós vamos observar o número de semanas que vai ser indicado no dia e mês da consulta atual. Então, o gestograma, ele vai fornecer aí, através deste método, a idade gestacional, tá? Mas ele não é tão utilizado assim nos serviços de saúde. E o gestograma, pessoal, também não vai ser cobrado aí para você nas provas, tá? Porque ali você não vai ter na hora de resolver um exercício o gestograma na mão para você utilizar, tá? Aí realmente você vai ter que utilizar o método do calendário. Por isso que é importante você treinar bastante, tá? Esse método, usando aquela dica que eu dei, que vai te ajudar bastante aí na hora de resolver as questões. E como eu já falei para vocês, nós vamos ter aquela situação em que a gestante, ela não sabe dizer a data da última menstruação, tá? Ela não lembra por algum motivo. Aí, neste caso, pessoal, nós vamos ter que estimar realmente a DUM. Nós vamos ter que deduzir uma data para essa última menstruação, tá? E para isso nós temos também recomendações do Ministério da Saúde. Então, na situação em que a gestante não lembra, né, ou seja, a situação em que a DUM é desconhecida, mas a gestante, ela lembra o período em que essa menstruação aconteceu, então ela não sabe a data, mas ela sabe te dizer se essa menstruação foi no começo do mês, ou se foi no meio ou no final. Então é muito simples, viu que ela tá com dificuldade de lembrar a data, que é muito comum, viu, gente? Aí você pergunta, tá bom, tudo bem, não tem problema se você não sabe a data, mas você sabe me dizer se foi lá no comecinho do mês, se foi no meio, se foi no final? Ela vai saber te falar, tá? E aí, então, nós vamos, com base nisso, estimar a DUM dela. E aí, de acordo, então, com o Ministério da Saúde, se a menstruação dela, se ela referir que foi no início do mês, nós vamos considerar a DUM como sendo dia 5. E se ela referir que a última menstruação dela veio no meio do mês, nós vamos então considerar a DUM sendo dia 15. E se ela disser para nós que a menstruação dela veio no final do mês, nós vamos então considerar a DUM como sendo dia 25. E isso então, pessoal, é só para a gente conseguir obter a DUM, tá? De posse da DUM,
tendo deduzido, estimado ela dessa forma, nós vamos proceder os cálculos normalmente. Nós vamos fazer, se for o cálculo da idade gestacional, nós vamos utilizar lá os métodos de cálculo da idade gestacional, e se for data provável de parto, nós vamos também utilizar os métodos normalmente, tá? Essa forma é apenas para a gente descobrir a DUM aí, no caso dela ser desconhecida, mas a gestante ainda conhecer o período em que essa menstruação aconteceu. Mas nós temos também a situação em que a gestante não sabe a data que aconteceu e nem o período. E aí, então, ela não sabe dizer nem se foi no começo, no meio ou no fim do mês, e também não sabe dizer a data exata, né? Mas nós temos também métodos para isso. Nós temos, por exemplo, a medida do fundo da altura do útero, ou também o toque vaginal. E também, por exemplo, dados como a percepção de movimentos fetais, né? Pode ser que a mulher, ela refira para nós que ela já sentiu os movimentos fetais. E aí, com base nisso, nós podemos deduzir também de quantas semanas de gestação ela está. Por quê? Os movimentos fetais, geralmente, eles ocorrem entre 18 e 20 semanas de gestação. Então, se ela fala para mim que ela percebeu movimentação fetal, ela pode estar neste período entre 18 e 20 semanas de gestação, ou até já tendo passado um pouco disso. Mas se nós não conseguirmos estimar de forma clínica a idade gestacional, pessoal, nós vamos então solicitar uma ultrassom obstétrica, né? Porque a ultrassonografia obstétrica, ela também vai determinar a idade gestacional dessa mulher, tá? Dessa gestante. E aí, pessoal, para essas estimativas, nós temos também algumas informações importantes, né? O profissional ali, clinicamente, ele consegue deduzir a idade gestacional pela posição do útero, tá? Ao longo da evolução aí do ciclo gravídico. Então nós temos aí na imagem justamente como que ocorre essa evolução. Até a 6ª semana, nós não temos alteração no tamanho uterino. Então nós não vamos conseguir observar aí mudanças, né, em relação à localização do útero, né, quando a gente faz essa medida da altura do fundo do útero. Mas na 8ª semana, o útero ele já corresponde ao dobro do tamanho normal. Então o útero ele já dobra de tamanho na 8ª semana de gestação. Na 10ª semana, o útero vai ter 3 vezes o tamanho dele normal. E na 12ª semana, ele já enche toda a pelve, de forma que ele passa a ser, então, palpável na região da sínfise púbica, tá? Conforme você vê aí na imagem. Na 16ª semana, observe que o fundo uterino, ele já está entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical, né? Então, ele já subiu um pouquinho. E na 20ª semana, olha só, é onde ele está exatamente na altura da cicatriz umbilical, tá? Então, na 20ª semana, o fundo do útero encontra-se exatamente na altura da cicatriz umbilical, do umbigo mesmo. E a partir da 20ª semana, nós vamos ter uma relação direta entre as semanas de gestação e a medida da altura uterina. Esse método, né, de observar a altura do fundo do útero, ele vai ser menos confiável, né, menos fiel a partir da 30ª semana de idade gestacional. A partir daí já é um pouco mais complicado a gente confiar nesse método para realmente estimar a idade gestacional. Aí o ideal realmente é partir para a ultrassonografia. Thank you.